Olá, queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o pastor Leandro Machado. É um privilégio poder ler a Bíblia junto com você. Se você é novo no nosso canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o like, chega chegando nos comentários, manda a Bíblia, fogo, passarinho, tudo aquilo, querido, que você sabe que está ligado a Deus. A Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Pega essa Bíblia aí, né? Hoje nós vamos ler de nova versão transformadora. Nós vamos ler a partir de 1 Coríntios, capítulo de número 8. Nós, no vídeo anterior, estávamos aprendendo um pouco sobre casamento, lá em 1 Coríntios 7, agora Paulo vai falar sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Então aumenta o som, você que vai ouvir, e bora lá então aí a 1 Coríntios 8, versículo de número 1, ele diz assim: quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito, contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa saber tudo sobre algo, não aprendeu ainda como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então o que quer dizer, o que podemos dizer quanto a alimentos sacrificados a ídolos? Bem, todos nós sabemos que na verdade o ídolo nada vale nesse mundo, E ele diz, e há somente apenas um Deus. Sim, é fato que existem aqueles que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. Há pessoas que adoram muitos deuses, muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem temos todas as coisas pelas quais foram criadas, e para quem vivemos. Há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem recebemos a vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns são acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, e eles pensam que ao comer os alimentos sacrificados a eles, imaginam que estão adorando aos deuses. E na verdade, a sua consciência... Deixa eu voltar de novo aqui. Eles enrolei tudo. Eles assim, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, também nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve os outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vive vocês, que tem conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a se contaminar através da própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne, Nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Vamos entender aqui, sabe? Tem gente que ainda acredita que comer carne de porco é pecado. Então, se você vai fazer um churrasco, você, querido, não vai ficar falando para ele, come carne, nada a ver, isso aí. Então, você, querido, vai deixar ele na boa, ou até mesmo você vai parar de comer a carne de porco ali no churrasco com ele. Por quê? Porque você não quer escandalizar, você não quer fazer ele tropeçar, ele errar, tá bom? Isso é só um exemplo muito superficial, O que Paulo está falando é muito mais complexo, mas aqui a gente aprende algo muito maravilhoso. Se eu posso abrir mão de algo que escandaliza o meu irmão, eu posso abrir. Então, quando a gente olha a Bíblia não condena tatuagem, não é pecado. Mas se eu posso abrir mão disso para não ter problemas com aqueles que acreditam que é do diabo, é óbvio que eu vou abrir, sabe? Então eu não vou beber, eu não vou cometer muitas outras coisas que a Bíblia, ela não condena, mas eu tô pronto como um bom cristão para abrir mão disso, para não levar o outro a errar, tá bom? Bora lá então finalizar aqui agora o livro de 1 Reis, capítulo de número 22, o último capítulo. Nós vimos aqui muitas histórias, a gente vai ver agora Josafá. Bora lá então, 1 Reis 22, ver a historinha aqui de Josafá e Acabe. E ele diz assim, 1 Reis 22, 1. Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel. No terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel, e durante sua visita, o rei de Israel disse aos seus oficiais: não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence, e no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim para a batalha, para reconquistar a cidade? Josafá respondeu ao rei de Israel: é claro que sim, você e eu somos como um só, meus soldados são seus, meus cavalos são seus. E ele acrescentou: antes, porém, vamos consultar ao Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400, e então lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E todos eles responderam: sim, claro que devemos, o Senhor entregará o inimigo nas nossas mãos. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode também consultar ao Senhor, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, apenas coisas ruins. Ele se chama Micaías, filho de Imlá.
O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e lhe disse: Traga Micaías, filho de Imlá, rápido, vestidos com os seus trajes reais. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na ira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles, e um dos profetas, Edequias, filho de Kenaaná, olha que nominho, né? Fez chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: Sim, suba Ramote de Gileade, será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas suas mãos. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também seja bem-sucedido. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, direi apenas aquilo que o Senhor me ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Micaías respondeu: Sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Mas o rei então disse: Quantas vezes precisa exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse: Seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Tá vendo? Não te falei? Então ele nunca profetiza nada bom a meu respeito, mas somente aquilo que é ruim. Micaías então prosseguiu: Ouça o que o Senhor diz: Vi o Senhor sentado em seu trono com todo o exército do céu ao seu redor, e à sua direita e à esquerda. E então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e ali seja morto? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: Sairei, porém, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor declarou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: Você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e o meu filho Joás, com a seguinte ordem: Coloquem esse homem na prisão e lhe deem apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: Se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. Cara, é macho, hein? E ele diz: E acrescentou aos que estavam ao redor: Todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Verso 29. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou, os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos 32 comandantes dos carros de guerra: Ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá, viram os seus trajes reais, foram correndo atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê meia volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor do seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro de frente para os sírios. O sangue do seu ferimento escorria para o piso do carro e ao entardecer ele morreu. Quando o sol se punha e um clamor se espalhou entre os seus soldados: Estamos todos perdidos, voltemos para suas casas. Assim o rei morreu, o seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor tinha prometido. As promessas se cumprem, né? Verso 39. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo que ele fez, incluindo seu palácio de marfim e as cidades que construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu com seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Verso 41. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá. No 4º ano do seu reinado, ele foi o rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei que seguiu
exemplo do seu pai. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, contudo não removeu todos os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso neles. Josafá manteve a paz em Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá e a extensão do seu poder e suas guerras estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais, dos santuários idólatras que restaram no templo do seu pai. Asa, naquela época, não era rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: deixe que os meus homens naveguem com os seus, mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos, contudo fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo do seu pai e sua mãe, o exemplo de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando então a ira de Deus, o Deus de Israel, como seu pai havia feito. Gente, lembra de algo, não é porque uma pessoa faz uma coisa por toda a vida, ou porque ela está num cargo de liderança, que você tem que copiar, né? Tem líderes que você tem que passar longe mesmo. Como eu vou saber, pastor? Olhe para a vida dele, olhe para o caráter e olhe para a Bíblia. Se essa pessoa vive uma vida de caráter, copia. Se ela não vive, gente, não copie. Copie aquilo que a Bíblia nos ensina. Lembra que, mais do que homens, o nosso guia, o nosso norte sempre é a palavra de Deus, tá bom? Bora lá então agora para Amós capítulo de número 6. Então a gente finalizou a primeira Reis, amanhã a gente começa a segunda Reis. Então bora lá, Amós capítulo de número 6, verso de número 1. E ele diz assim: que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém e vocês que se sentem seguros em Samaria? São líderes famosos em Israel e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Ramate e desçam à cidade de Filistéia, de Gate. Vocês não são melhores do que elas e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam nas camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e os novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som de harpa e pensam serem grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Por isso, serão os primeiros a serem levados pelo exílio. As festas dos que viviam sossegados então cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isso que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entregarei essa cidade e tudo que há nela aos seus inimigos. Verso 9. Se restarem 10 homens, se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. Quando um parente responsável for sepultar os mortos, entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará o que restou: há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder: não, eu juro pelo... o parente interromperá e dirá: pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas, todas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-los como bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês, contra toda a nação, algo ruim, diz o Senhor dos Exércitos. Ela os oprimirá com toda a sua terra, desde Lebo-Ramate ao norte até o vale de Arabá ao sul. A gente está vendo então Amós proferindo uma série de juízos sobre o povo, falando sobre consequência, não é, de toda a dureza do coração, de toda a adoração a Baal e a outros deuses. Lembra que a gente está aprendendo nesses dias: fidelidade ao Senhor é algo muito importante. Pare de seguir maus exemplos, siga os bons exemplos, plante boas sementes, porque assim você vai ser bem sucedido. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade de sermos alertados pelo Teu Espírito, ensinados pela Tua Palavra a não viver de qualquer jeito. Não queremos, Pai, desagradar ao Senhor, agradando a nossa carne e a homens. Queremos fazer aquilo que é certo. Por isso nos ajuda, Pai, a entender quais pessoas podemos ou não seguir, mas mais do que isso, Pai, nos ajude a sermos essas
pessoas que irão ser como alvo, Pai, como objetivo, como inspiração para outros. Queremos alegrar o teu coração e assim servir de inspiração para a vida de outras pessoas. Eu te agradeço mesmo, Pai, por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração, que o Senhor possa continuar a falar com cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no grupo da família, no grupo da igreja, abençoe a vida de alguém, porque, gente, ler a Bíblia é bom demais. Espero você amanhã no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.